Boa tarde a todos, meu nome é Yasmin Kelly e hoje, juntamente com as minhas colegas Brenda Martins e Mariana Cristal, vamos apresentar o seminário de Anatomia e Resposta a Injúrias causadas por micro-organismos, insetos e nematóides. A apresentação será constituída de introdução. Depois nós vamos abordar a anatomia e resposta a injúrias causadas por micro-organismos, anatomia e resposta a injúrias causadas por insetos e anatomia e resposta a injúrias causadas por nematóides. Conclusão e referências bibliográficas. As plantas desempenham um papel fundamental para a vida na Terra. Isso só é possível devido às características singulares que os vegetais possuem, que possibilitam os mesmos de sobreviver e principalmente se comunicar com outros organismos. Mesmo eles sendo considerados organismos autótrofos, a interação com outros micro-organismos e outros organismos também é essencial para a sua conservação e perpetuação. Os micro-organismos e as plantas muitas vezes possuem relação simbiótica, porque as plantas necessitam das bactérias e fungos para absorção de alguns nutrientes e também para sobrevivência e bem-estar. Outra coisa que é importante também é a relação entre planta e inseto. Os insetos são atraídos pelos odores que são exalados pelas plantas, inclusive muitas delas oferecem recompensas nutritivas que têm o objetivo de atrair alguns insetos com o intuito de dissipar o pólen. A presença desses insetos também é relatada por alguns autores que garante a proteção da planta contra a herbivoria. Isso porque os animais não se aproximam devido à presença desses insetos perto da planta. E o mecanismo de polinização é muito importante porque ele é essencial para a perpetuação da espécie e para a variabilidade genética também. Porém, essas relações que eu acabei de citar, muitas vezes não são benéficas. Alguns micro-organismos mesmo são capazes de infectar as plantas e causam doenças, diversos tipos de prejuízos e até a morte. Os insetos também atacam partes da planta, mastigando, comendo partes e órgãos da planta, e se alimentam também da seiva, e também causam injúrias, que afetam diretamente o desenvolvimento da planta e também a fotossíntese. As plantas também podem ser injuriadas, vamos dizer assim, por nematóides, que são vermes que são encontrados no solo e eles atacam geralmente as raízes e órgãos subterrâneos, que impedem a absorção de água e de outros nutrientes que impedem o desenvolvimento da planta. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi levantar dados na literatura sobre anatomia em resposta a injúrias causadas por micro-organismos, insetos e nematóides. Falando um pouco agora sobre as relações simbióticas entre micro-organismos e plantas, é importante a gente ressaltar que, ao contrário de muitos estudos botânicos, as plantas não são mais consideradas organismos totalmente autônomos. A saúde da planta, bem como o desenvolvimento, crescimento, muitas vezes estão associadas com a presença de micro-organismos. A microbiota que envolve a planta, que proporciona a ela a saúde necessária para o seu desenvolvimento. Muitos nutrientes também são fixados nos vegetais através da participação desses micro-organismos e estimula a produção principalmente de hormônios vegetais. Então, a gente pode dizer que as plantas mais os micro-organismos são interdependentes. A maioria dos micro-organismos que fazem parte da microbiota das plantas são bactérias e fungos, e esses micro-organismos desempenham outros papéis importantes para a sobrevivência da planta, como resistência, proteção contra o estresse biótico, abiótico, também estão relacionadas com a saúde da planta e assim vai. Comumente, os micro-organismos
principalmente os fungos e as bactérias, são citados como causadores de doenças, o que muitas vezes causa uma visão muito negativa e exclusivista. Porém, é importante a gente ressaltar que as bactérias e os fungos causam enfermidades, sim, mas eles também desempenham um papel ecológico e ambiental muito importante. Além disso, bactérias e fungos têm aplicação industrial e são importantes para o desenvolvimento tecnológico. Os micro-organismos também, eles são encontrados em todos os lugares, né? Eles também estão em simbiose com outros organismos. Fungos e bactérias também compõem a microbiota de tecidos e órgãos animais. A gente pode citar o intestino humano, que é muito importante, a microbiota para digestão de alimentos e também para proteção dos órgãos, né, do intestino, e também está presente nos ruminantes. Esses micro-organismos são essenciais na digestão de carboidratos e nutrientes. Esses micro-organismos também são muito interessantes porque eles possuem alta capacidade de adaptação, eles se adequam a diferentes condições de pH, temperatura, tem também a adaptação ou não com a presença de oxigênio, e diferentemente das plantas, os micro-organismos não possuem mecanismos físicos de defesa, então elas procuram ativamente se adaptarem e procuram também estratégias de defesa para sua sobrevivência. As bactérias do gênero Asoprillium e Rhizobium são muito importantes para o crescimento da planta. Elas são responsáveis pela fixação de nitrogênio, das quais as plantas não realizam. Então, esses gêneros são muito importantes, muito encontrados. Outros gêneros que são encontrados, que são importantes para a saúde da planta, são os bacilos, pseudomônias, ceráceas. Nós temos outros também que são muito importantes, e temos esses dois gêneros de fungos, que também são muito importantes para a saúde da planta e principalmente para a produção de hormônios vegetais. As plantas, diferente dos animais, não conseguem se comunicar, locomover, também não possuem sistema imunológico, e por isso as mesmas são programadas a manter seus mecanismos de defesa. Cada célula já é pré-programada para uma determinada função na planta. As plantas são infectadas por vírus, os vírus são capazes sim de causar enfermidades nos vegetais. São encontrados aproximadamente 450 espécies que causam doenças nas plantas. Então, as plantas têm esses mecanismos desenvolvidos para retardar a entrada do vírus, prevenir e diminuir as injúrias causadas, visto que existem vírus que são capazes de dar fim a safras inteiras. As bactérias não são diferentes. Alguns autores comentam que em plantas ornamentais, muitos sintomas são percebidos, porque muitas bactérias infectam o câmbio vascular, o que impede que as plantas cresçam, causa murchidão, nanismo. Além disso, é relatado necrose em órgãos da planta, em outras partes, e também o aparecimento de manchas. Os fungos também são responsáveis por promover doenças em plantas, e os sintomas são podridão na semente, mancha nas folhas, que são a característica mais presente em infecções fúngicas. Além disso, há sintomas como morte da plântula e má desenvolvimento da planta também. Por isso, existem inúmeros mecanismos de defesa contra esses patógenos, e as células já são programadas para detectar esses vírus e assim produzir hormônios vegetais importantes. Também são importantes aí para a inativação de enzimas proteolíticas, acúmulo de compostos fenólicos, que também são muito importantes para o combate de insetos, e produção de proteínas inibitórias. Nós não poderíamos deixar de falar sobre o metabolismo secundário, né? As plantas possuem a capacidade inata de produzir compostos naturais que são importantes para a sobrevivência no meio onde ela está inserida, e essas substâncias são produzidas por células secretoras que são especializadas de produzir e secretar essas substâncias.
Esses compostos são muito importantes e têm alta aplicabilidade, né, para medicamentos, também são utilizados nos segmentos industriais e também são importantes para o desenvolvimento de produtos. Os metabólitos têm funções importantes para as plantas e essas substâncias são principalmente produzidas e liberadas com o intuito de atrair polinizadores, dispersores, repelir herbívoros e também impedir a proliferação de micro-organismos patogênicos. As plantas utilizam tanto de mecanismos químicos e físicos para sua autoproteção, e a gente pode citar as fitoalexinas, que são substâncias antimicrobianas que são produzidas pelas plantas, que são ricos em terpenos, isoflavonoides, poliacetilenos, que são metabólitos secundários importantes. Além disso, a presença de fenóis, terpenos e compostos contendo nitrogênio e enxofre são relatados em metabolismo secundário em substâncias produzidas para o ataque, para o combate a patógenos. Bem, para o mecanismo físico, é muito importante a gente relatar também, porque, de acordo com alguns atores, as proteções físicas são recorrentes para evitar a proliferação de micro-organismos. A presença de tricomas, ceras cobrindo órgãos da planta, estômago, cutículas e outros mecanismos dificulta a entrada de patógenos, porém, não impedem muitas vezes que os mesmos possam adentrar e se acumular nos órgãos da planta. A localização dessas estruturas e tecidos também é decisivo para a sobrevivência da planta. Elas variam de planta para planta, é claro, e a sua localização e distribuição também varia, né, pelo órgão vegetal. A epiderme da planta, ela tem uma função muito importante para a proteção física e também a parede celular desempenha uma função primordial para a sobrevivência dessa planta, porque ela produz ceras, cutículas e também impedem que substâncias externas adentrem a planta e também evita desidratação, invasão de patógenos. Os patógenos têm mais dificuldade de entrar, né, em órgãos da planta. Estudos também mostram que a presença de lignina é muito importante, né, na epiderme, nos tecidos parenquimáticos, porque ajudam na prevenção de micro-organismos patogênicos. Nós também temos, né, a produção de látex, ceras, resinas, a própria textura do tecido ajuda no retardamento de infecções. Meu nome é Cristal e eu vou dar continuidade agora falando sobre as injúrias causadas por insetos. A relação entre planta e inseto é essencial para o equilíbrio do ecossistema. Nessa relação, há benefícios, como a polinização, e malefícios, envolvendo o consumo da parte das plantas, desencadeando respostas dos mecanismos de defesa. Os insetos, ele tem hábito de herbívoro em pelo menos uma fase do seu ciclo de vida e tem um papel ecológico importante como predadores, parasitas e polinizadores. Os insetos, eles são divididos de acordo com o tipo de peça bucal. Os dois tipos mais comuns e o que a gente vai abordar aqui são os mastigadores, que se alimentam arrancando e mastigando parte das plantas através do movimento das suas mandíbulas, e os sugadores, que têm a peça bucal em formato de um bico alongado especializado para perfurar e penetrar no tecido vegetal, para sugar a seiva elaborada diretamente do floema. O impacto causado pelo ataque de inseto, ele depende do tipo de alimentação desse inseto, né? Qual o tipo de aparelho bucal, o estágio de desenvolvimento, o tecido consumido, a intensidade e frequência do ataque. Ele pode ser perceptível, como o consumo foliar, minas e brocas, ou imperceptíveis, como os ataques dos sugadores, por exemplo. E esses ataques podem causar diminuição de crescimento geral da planta, redução da taxa de fotossíntese e respiração, aparecimento de fumagina, perda da produtividade e qualidade dos frutos, transmissão de viroses e substâncias tóxicas,
pode facilitar a entrada de patógenos e pode causar a morte da planta. Alguns trabalhos, como o trabalho do São João 2017, estudando o ataque da mosca negra dos citros em folha de lima ácida Tahiti, percebeu que as respostas aos ataques foram diferentes para cada tecido afetado e para cada fase de desenvolvimento da mosca. Eles avaliaram as fases adultas e ninfa. As infestadas por adultos tiveram maior espessura em todos os tecidos avaliados, sendo um mecanismo de defesa para conferir maior dureza das folhas para dificultar a sua alimentação. E as infestadas por ninfas obtiveram menor valor de espessura total, epiderme adaxial e parênquimas palissádico e esponjoso. Essa compactação, ela interfere na distribuição de carbono, diminuindo a taxa de fotossíntese. Como as plantas elas não podem se locomover para fugir dos ataques dos insetos, elas desenvolveram diversas estratégias de defesa. E eu vou falar um pouquinho dessas defesas. Elas foram divididas entre físicas e químicas. Eu vou começar pelas defesas físicas. A principal defesa, tanto para fatores bióticos como para fatores abióticos, é a sua superfície externa. Todas as células da epiderme são recobertas por uma substância lipídica chamada de cutícula, que serve como proteção à radiação solar, à perda de água e a ataque de herbívoros, conferindo maior dureza e impedindo ou reduzindo a capacidade desses insetos perfurar essa camada. Outra estratégia envolvendo a epiderme é o seu espaçamento e a deposição de sílica e lignina, que proporciona, né, uma maior rigidez e dureza para essas folhas, formando uma barreira mecânica aí contra a injúria de insetos. Para se proteger, elas também modificaram características estruturais, como os tricomas. Os não glandulares, eles afetam a ovoposição, a alimentação, são um obstáculo para a locomoção sobre a superfície foliar e eles podem ter formatos diversos, como, por exemplo, formatos de ganchos para perfurar esses insetos. Alguns podem desenvolver paredes secundárias espessas, impregnadas com sílica e carbonato de cálcio. Já os tricomas glandulares, eles secretam compostos secundários, que podem promover repelência e mobilidade dos insetos, intoxicação desses insetos e levar à morte, né, desses insetos, provocar a morte. Algumas espécies, elas também têm laticíferos, que liberam um látex que também dificulta, né, a herbivoria. A presença de sílica, ela também parece proporcionar maior resistência ao ataque dos insetos. Alguns estudos mostraram essa relação, que após a desfoliação de gramíneas, por exemplo, ocorreu um aumento de deposição de sílica. Outro estudo também constatou que os insetos podem ter dificuldade de ovopositar sobre células silificadas. Então, eles atrapalham o ciclo de vida dos insetos. Outra estratégia são os cristais. O mais frequente é o oxalato de cálcio, que tem propriedades irritantes aos insetos, prejudicando a digestibilidade deles. Eles atrapalham a digestão do tecido vegetal. A dureza dos tecidos internos da planta, como feixes de fibras lignificadas nas folhas e nos caules, tanto em cascas e sementes também, eles formam uma barreira para a alimentação dos insetos. E os insetos, eles escolhem seu alimento levando em consideração as diferenças anatômicas. Então, as plantas, elas investem em diversas estratégias para impedir ou minimizar esses ataques. Agora, falando um pouquinho da defesa química, as defesas químicas, elas ocorrem através dos metabólicos secundários. Existem diversos metabólicos secundários e aqui eu trouxe só alguns principais para exemplificar, que são os alcaloides, fenóis, flavonoides, lectíneas, hipes, quitinases,
glucanases, inibidores de proteases e os alérgenos. Esses metabólicos secundários, eles atuam como repelentes, reduzindo a palatabilidade dos insetos e também atrapalhando a digestibilidade desses insetos. Então, tem diversas ações aí, esses metabólicos secundários. E agora eu vou passar a palavra para a Brenda, que vai dar continuidade à apresentação, e ela vai falar um pouquinho sobre as injúrias causadas por nematóides. Meu nome é Brenda e agora eu vou falar sobre anatomia em resposta às injúrias causadas por nematóides. Os nematóides constituem o mais abundante grupo de animais multicelulares em número de indivíduos no universo, estimado em 1 milhão de espécies. Os nematóides fitoparasitas são micro-organismos tipicamente vermiformes que habitam o solo e atacam as plantas. Os nematóides possuem variadas formas de adaptação a mudanças que ocorrem no ambiente e, de acordo com o charme colaboradores, as fêmeas jovens do nematóide reniforme são sedentárias e semi-endoparasitas das raízes, se alimentam de células do parênquima do córtex, do periciclo ou até mesmo do floema, dependendo das espécies de plantas hospedeiras. Nas plantas do maracujazeiro, as células da epiderme da raiz são destruídas pelas fêmeas, o que causa necrose nas células vizinhas e colapso das células do parênquima cortical. Além disso, a penetração do nematóide provoca ruptura do parênquima cortical e prejudica também o floema de onde essas fêmeas obtêm sua alimentação. Rhadophilus similis é considerado o principal nematóide da bananeira, ocorrendo na maioria das regiões produtoras do mundo e é destacado pelos danos causados e pela sua ampla distribuição. Esse parasita é caracterizado pela colonização do córtex das raízes e rizoma, causando lesões e cavidades marrom-avermelhadas que evoluem para necrose, podendo depois se estender por todo o córtex, mas sem atingir o cilindro central. Essas necroses são portas de entrada para outros micro-organismos e, com isso, em uma etapa posterior, compromete o cilindro central, tornando a raiz fraca e mais quebradiça. Já tem vários nematicidas disponíveis, só que não existe um nematicida ideal, que deveria estar exercendo um efeito sistêmico, ou seja, ele ser absorvido pela folhagem e transportado pelo floema até o sistema reticular com concentrações suficientes que ocasionassem a eliminação dos nematóides ao redor dessas raízes do cultivo e protegendo a planta por um longo período. Então, concluindo, as plantas são organismos que possuem características singulares, importantes para a vida na Terra, e através das plantas, muitos outros organismos são capazes de sobreviver, como, por exemplo, os animais, que a têm como fonte de alimento. Da mesma forma, as plantas também necessitam dos animais para a dispersão dos frutos e o pólen para a reprodução. E os micro-organismos também. Eles exercem função fundamental e são essenciais para a fixação de íons importantes. Já que as plantas não possuem habilidade de se locomover, falar e não possuem sistema imunológico, sendo assim, elas necessitam encontrar mecanismos que as defendam em caso de ataque de outros organismos, como patógenos, insetos e nematóides. Alguns sinais mostram o ataque de organismos nas plantas, como o aparecimento de manchas, má formação, problemas do desenvolvimento, injúrias em órgãos da planta, necrose e às vezes até a morte. Então, a gente pode perceber que esses ataques influenciam negativamente a sobrevivência e bem-estar da planta. E as defesas físicas, como a presença de cera, cutícula, tricomas, pelos e presença de parede celular espessa e lignina, e as defesas químicas, como os metabólitos secundários, fenóis, flavonoides, terpenoides, alcaloides, são abrangentes para a proteção do vegetal contra injúrias causadas por insetos, micro-organismos e nematóides, por exemplo. Essas aqui foram algumas referências que a gente usou ao longo da apresentação.
E eu agradeço pela atenção de todos. Obrigada.